Então, pessoal, vamos lá. Começando aqui nossas aulas de Falcon, vamos começar conhecendo melhor alguns pontos teóricos do Falcon Framework. O Falcon, como vocês já devem ter percebido, ele é um framework para a gente desenvolver aplicações web utilizando a linguagem PHP. E tem por filosofia básica, o principal objetivo, trabalhar com a metodologia MVC, em que a gente divide a aplicação em 3 camadas, onde nós vamos ter uma chamada de modelo, as visualizações e os controladores. Então, toda a nossa aplicação vai girar em torno das relações entre essas 3 camadas aqui, ó. Essas 3 camadas, os relacionamentos entre elas é que vão ditar a maneira como a gente vai escrever o nosso código e como vai funcionar a nossa aplicação. O Falcon Framework ele é relativamente jovem em relação a alguns frameworks feitos para PHP. Então ele começou a ser desenvolvido em 2012, junto por esse cara aqui, ó, o Andrés Gutierrez, e mais alguns colaboradores. De início, eles começaram programando o Falcon em C, e depois passaram a utilizar essa linguagem Zephyr aqui. Mas o que isso tem a ver com PHP? Como a gente vai ver aqui um pouco para frente, eles usaram a linguagem C para quê? Para entregar o Falcon Framework como uma extensão do PHP. Então ele não é um conjunto de arquivos digitados em PHP, totalmente escrito em PHP, lá com aquele monte de pasta onde você acessa todos os arquivos dele e desenvolve sua aplicação por cima. Ele é um único arquivo, ok? Ele é uma DLL que você vai pegar e vai implementar ela dentro da instalação, lá da pasta de instalação do seu PHP. Que aliás esse é o principal, é um dos principais diferenciais dele, que ele não é aquele monte de pasta empilhada que você tem que ficar copiando e ir trabalhando com aqueles arquivos. O uso da linguagem C e do Zephyr, hoje boa parte do Falcon é feito praticamente todo em Zephyr. A velocidade com qual esse framework lida com o servidor e com as solicitações HTTP, que fazem dele um framework bem rápido. Vamos lá, as principais características. É um framework full stack de código fonte livre, o que é importante, ele é aberto à comunidade para melhoria e desenvolvimento. Ele foi criado a partir do C e otimizado para possuir alto desempenho. Outro fator importante que devemos destacar aqui nesse texto é isso aqui, ó, baixo acoplamento. Ou seja, o Falcon ele não tem uma metodologia rígida de como você tem que criar a sua estrutura de pastas. Você pode, por exemplo, trabalhar com diversas maneiras de organizar as pastas lá da sua aplicação, de trabalhar com esses arquivos. Então ele é bem... O Falcon ele é bem solto, ele te permite ter mais liberdade para desenvolver sua aplicação que você acha melhor, sem ter que ficar dependendo muito de regras pré-estabelecidas pelo framework. Você se concentra basicamente só no código. Por que ser uma extensão do PHP? Então vamos lá. As extensões, como a gente sabe, elas agregam funcionalidades extras para a nossa linguagem. Então o PHP ele possui mais ou menos umas 150 extensões, 4 que vêm do pacote original e tendo mais ou menos umas 2.500 funções que vieram depois dessas. O Falcon, eles pegam uma extensão em C, um script lá em C, compilam ele e colocam ele junto da parte do PHP para quê? Para que ele seja carregado quando todo o ambiente do PHP ali, todo o PHP já estiver sendo executado.
Então isso que é o que faz com que ele seja, né, que ele tenha esse diferencial de velocidade. O que cabe destacar também é que mesmo ele sendo desenvolvido em C e Zephyr, não é necessário que você conheça C ou Zephyr, tá, para programar, uma vez que todo o código que você vai trabalhar a gente vai usar como se fossem classes e métodos do PHP. Suporte a banco de dados. Então vamos lá. O Falcon possui suporte a muitos bancos de dados, principalmente o MySQL, o PostgreSQL, e em especial um diferencial que é relativamente recente nele é o suporte ao MongoDB, né, o Mongo Database. Ele também é suportado por vários servidores web, entre eles o Apache, o Nix, inglês horrível, e o Cherokee. Também é multiplataforma e possui versões para Linux, Windows ou Mac. Aqui a gente acompanha um exemplo de como fazer uma conexão com um banco de dados MySQL. Seguindo, benchmark, enfim. Esse site, o Where My Keyboard, fez um teste para ver o quanto mais rápido o Falcon era. Então eles obtiveram os seguintes resultados aqui, ó. Então que prova que o Falcon, em termos de que ele consegue lidar melhor com muitas requisições por segundo em vista de outros frameworks. Principais vantagens do Falcon. Ele está disponível nas principais versões do PHP 5.4, 5.5, 5.6, 7 e ambas as versões do Windows Linux. Ele possui o Direct Injection, que a gente vai ver na hora do código, que permite você injetar as dependências, as ferramentas dele que você precisa trabalhar sem ter que ficar carregando tudo de uma vez. Roteamento, ORM. Esse ORM é Object Relational Mapping, né? Ele consegue fazer uma relação do código PHP com o seu banco de dados, sem que você tenha que ficar trabalhando com muito SQL. Você usa praticamente o PHP e as regras do Falcon, né, dentro dos recursos das classes dele, para poder fazer essa interação. Assim como tem o Object Relational Mapping para trabalhar com banco de dados, os bancos de dados SQL, o ODM, que é o Object Document Mapping, é feito para trabalhar com banco no SQL. Exemplo, o MongoDB. Ele ainda tem suporte a cache, ele trabalha com essa linguagem de template, né, essa engine template chamada Volt. Suporte a eventos, gerador de código. É até 20 vezes mais rápido comparado a outros frameworks full stack. Ele tem um menor consumo de recursos, então ele consome até 10 vezes menos memória do que outros frameworks. Você consegue trabalhar ele com opções single e multimódulo. Você consegue trabalhar com aplicações micro e application. O que é essa aplicação micro? Você vai usar isso aí principalmente para desenvolver API. Você não precisa carregar, por exemplo, os recursos do Falcon que geram um formulário. Já que você só precisa trabalhar com dados e gerar JSON. Então você só vai carregar aquilo que você precisa para gerar a sua API. Sem contar que é uma das que eu prefiro, né, o que eu acho interessante do Falcon é o que? É que por ele fato de ser uma extensão, ele não tem aquele monte de arquivo, né, que você tem que ficar. Às vezes, se você tiver um dia que a internet não quiser te ajudar, você não consegue subir, fica aquela vida inteira para você subir uma aplicação. O Falcon é um arquivo único, é só uma DLL pequenininha que você coloca lá dentro da pastinha do PHP no seu servidor e ela já funciona de boa. Como já tem muita empresa no Brasil que já trabalha, já dá suporte a ele, né, às vezes você não precisa nem ter esse trabalho. Facilidade de uso. Uma das coisas que eu também mais gostei dele foi a documentação e que ele é bem tranquilo de se usar. Assim, o código dele é um pouco mais enxuto. Dá pra gente trabalhar legal com ele sem muitas preocupações. Estrutura de pastas e diretórios. Aqui nós temos uma estrutura básica de um projeto em Falcon. Mas Paulo, ali atrás você me disse que o Falcon não era fortemente acoplado e de que ele teria uma certa liberdade para criar com as pastas. E tem. O que vocês estão vendo aqui é uma sugestão de organização de projeto. Ok?
As únicas pastas que são prioritamente, estou engasgando aqui, obrigatórias é a public e a app. Essas pastas que estão dentro da pasta app, você pode escolher quais delas você vai precisar trabalhar e ainda como você quer nomeá-las, né? Através do recurso de Dependency Injection, né? Lá o DI. Então você, através do DI, você registra o nome da pasta e fala, ó, essa pasta, em vez de controllers, eu posso colocar controladores. Essa é a minha pasta controladores. A minha pasta biblioteca, em vez de library, se chamar biblioteca, não library. Entenderam? Então não tem essa necessidade de você tem essa liberdade de poder escolher os nomes das suas pastas e trabalhar com a melhor maneira possível de estrutura de arquivo e pasta dentro da aplicação. Componentes. O Falcon possui dois principais tipos de componente, né, que é o modo Application, que te dá o suporte completo se trabalhar com a metodologia MVC, e o Micro, né, como eu disse lá atrás também, para você trabalhar com aplicações que exigem menos recursos. Os principais componentes. No front-end, o View, que é a camada de apresentação do MVC. Template Engines. Template Engine ele trabalha principalmente com Volt. Você pode trabalhar ainda com PHP puro. Você pode incluir outras aplicações, ou melhor, outras bibliotecas de template. Acho que no caso a Swift. Ele tem um recurso legal chamado Flash Message, que te permite exibir notificações para o usuário. E você ainda pode controlar o carregamento dos seus assets. O que é esses assets? São os seus arquivos JavaScript, CSS lá que acompanham a sua aplicação web. Nos componentes front-end, nós temos ainda as tags helpers, né, que são as tags de ajuda. Então você tem aqui um componente próprio para criar tag HTML, principalmente formulário. Pelo menos é que eu vejo o pessoal mais usando ele para trabalhar. Ok? E você ainda pode criar suas próprias classes de helpers, né? Você consegue personalizar qual classe lá você precisa para trabalhar. Como eu falei atrás, no componente para criar tags HTML, o principal deles é esse componente para criar formulários. Que te permite o quê? Você ter toda essa parte de formulário que faz parte da sua aplicação desacoplado do template HTML, ou seja, separado da view. Componentes de back-end. O Dependency Injection, que já falei, que é um dos principais destaques do Falcon, né, que é você poder escolher qual tipo de dependência você precisa carregar, como e onde carregar ela. O ORM, o Object Relational Mapping, então você não tem nada, você não precisa ficar perdendo tempo escrevendo linhas de conexão e SQL. Você quer achar um usuário, você chama a classe, faz a referência ao model user, chama esse método find e informa um arrayzinho aqui, ó, com as informações que você quer encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar no campo, quero pesquisar um user, ou seja, seria uma tabela chamada user, um campo e-mail com esse valor aqui, ó. Então não precisa escrever uma sequência SQL para poder fazer uma consulta. E o gerenciador de eventos, que te permite fazer o quê? Que você execute ações antes ou depois de cada requisição, ou somente para uma classe. Isso é totalmente personalizável. Segurança. Então você tem prevenção anti-SQL injection, password hashing, que é feito pelo algoritmo Bcrypt, que hoje é um dos mais seguros contra a força bruta. Você tem proteção contra cross-site request forgery, que é um tipo de ataque que atua na submissão dos formulários. Você pode encriptar dados e decriptar através dos algoritmos OpenSSL e o AES 256. E por padrão ele vem com encriptação de cookie.
Ainda em segurança, nós podemos remover códigos maliciosos que chegam através das entradas de formulário, dos form datas, principalmente com os SQL injection, através dos recursos filter e sanitizing. Como você já deve ter percebido, o inglês não é meu forte. Então aqui nós temos dois exemplos de tratamento de dados, tanto aplicando o sanitize quanto aplicando filtros. Resumo de recursos. Então aqui nós temos os principais recursos para nós trabalharmos com dados, os principais recursos para trabalharmos na visualização de nossa aplicação, e ainda aqui em outros nós temos os principais recursos para a gente trabalhar, desde solicitações e requisições HTTP, como registro de log, sessão, Access Control Level, acesso, controle de nível, encriptação, trabalhar com imagens, roteamento, os próprios controllers e ainda trabalhar com cookies. Os recursos de annotation que também são legais, que você faz umas anotações via código, como se fosse parecendo um comentário, e seu código consegue trabalhar aquelas anotações que você faz. Ferramentas de desenvolvimento. O Falcon facilita a nossa vida ao trazer para nós, via prompt de comando, o Falcon DevTools. Então, na verdade, é a ferramenta que eu prefiro, porque ela é mais rápida do que a ferramenta visual e mais fácil de trabalhar também. Você pode criar desde um projeto, desde a estrutura básica do seu projeto até os controladores. Então, se você já tiver a aplicação já bem projetada, antes de jogar ela aqui para o desenvolvimento, fica muito fácil você desenvolver ela usando o Falcon DevTools, porque é só você digitar todos. Então aqui a gente tem exemplos de uma criação de um projeto novo no Falcon. Isso, como eu já falei, a gente vai trabalhar aqui dentro do prompt. Como criar um novo controller e criar um novo modelo. Essa daqui é a interface do Falcon WebTools. Seria uma versão visual do DevTools que a gente faz aqui no CMD. Mas como eu disse, por questão de preferência pessoal, eu gosto de trabalhar com ele no CMD. Aqui ele é bonitinho e tal, mas eu ainda prefiro o CMD, que eu considero mais rápido. E você também não tem que ficar baixando aquele monte de arquivo e pasta e essa coisa toda. Por fim, aqui está meu e-mail, meu site. Quem quiser visitar ou mandar alguma mensagem, pode mandar à vontade, que a gente está aí sempre pronto para poder receber e auxiliar vocês.